Sim, há evidências científicas que associam o consumo excessivo de proteínas, especialmente de origem animal, a um aumento no risco de doenças cardiovasculares, como o acidente vascular cerebral AVC. Um estudo publicado na revista Nature Metabolism em 2024, conduzido por pesquisadores da Universidade de Pittsburgh, demonstrou que dietas nas quais mais de 22% das calorias diárias provém de proteínas podem ativar células imunológicas envolvidas na formação de placas ateroscleróticas, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Além disso, pode causar o acidente vascular cerebral, uma doença grave que pode gerar sequelas incapacitantes, onde o grau pode variar conforme a extensão e a localização da lesão cerebral, além da rapidez no atendimento e da adesão ao tratamento pós-evento. O acidente vascular cerebral, AVC, é uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo. Ele ocorre quando o fluxo de sangue para uma parte do cérebro é interrompido, causando danos aos tecidos cerebrais. Existem dois tipos principais de AVC: o isquêmico, que é causado por um coágulo que bloqueia uma artéria cerebral, e o hemorrágico, que é causado pelo rompimento de um vaso sanguíneo no cérebro. Um dos fatores de risco mais importantes para o AVC é a pressão arterial elevada, também chamada de hipertensão. A pressão arterial é a força que o sangue exerce nas paredes das artérias. Quando essa força é muito alta, ela pode danificar as artérias e aumentar o risco de formação de coágulos ou de sangramentos. A pressão arterial elevada pode ser causada por diversos fatores, como obesidade, estresse, tabagismo, consumo excessivo de álcool, sedentarismo e alimentação inadequada. Um dos aspectos da alimentação que pode influenciar na pressão arterial é o consumo de proteína. A proteína é um nutriente essencial para o organismo, pois participa da formação e manutenção dos músculos, ossos, pele, cabelos, unhas, hormônios e enzimas. No entanto, o consumo excessivo de proteína pode ter efeitos negativos para a nossa saúde, especialmente se a fonte de proteína for de origem animal, como carne vermelha. É um dos 3 macronutrientes que compõem a nossa alimentação, junto com os carboidratos e as gorduras. Ela é formada por aminoácidos, que são as unidades básicas das células e dos tecidos do corpo. É essencial para o crescimento, a manutenção e a reparação dos músculos, dos ossos, da pele, do cabelo, das unhas, dos órgãos e do sangue. Ela também participa de diversas reações químicas, como a produção de hormônios, enzimas e anticorpos. A quantidade de proteína que cada pessoa precisa varia de acordo com vários fatores, como idade, peso, altura, nível de atividade física, estado de saúde e objetivos. De forma geral, recomenda-se o consumo de 0,8 a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. Por exemplo, uma pessoa que pesa 70 quilos deve consumir entre 56 e 112 gramas de proteína por dia. A proteína pode ser encontrada em alimentos de origem animal ou vegetal. As principais fontes animais são as carnes, bovina, suína, frango, peixe, os ovos, o leite e os derivados, queijo e iogurte. As principais fontes vegetais são as leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, as oleaginosas, castanha, amêndoa, noz, os cereais integrais, arroz, aveia, quinoa e as sementes chia, linhaça, girassol. Alguns estudos sugerem que dietas ricas em proteína podem aumentar a pressão arterial, especialmente se forem acompanhadas de um alto consumo de gordura saturada e sal. Isso pode acontecer porque o excesso de proteína pode sobrecarregar os rins e o fígado, que são órgãos envolvidos na regulação da pressão arterial. O consumo excessivo de proteína pode ter algumas consequências negativas para a saúde, como aumento da gordura corporal. Quando a proteína não é utilizada pelo organismo para desempenhar suas funções, ela é armazenada na forma de gordura. Isso pode levar ao ganho de peso e ao acúmulo de gordura abdominal. Alterações renais. Os rins são responsáveis por filtrar o sangue e eliminar o excesso de proteína na urina. Quando há uma sobrecarga nos rins, eles podem sofrer um desgaste progressivo e aumentar o risco de pedras nos rins e insuficiência renal, alterações hepáticas. O fígado atua no armazenamento da proteína em gordura.
Quando há um excesso de proteína no organismo, o fígado trabalha mais do que o normal e pode sofrer lesões e interferências no seu funcionamento. Diminuição da saúde óssea. O excesso de proteína pode interferir na absorção de minerais pelo organismo e aumentar a excreção de cálcio na urina. Isso pode reduzir a densidade óssea e aumentar o risco de osteoporose. Desidratação. O excesso de proteína aumenta a necessidade de água para diluir e eliminar os resíduos da sua metabolização. Isso pode causar desidratação e sintomas como sede excessiva, boca seca e dor de cabeça. A pressão arterial elevada também pode ser desencadeada por um desequilíbrio entre a pressão coloidosmótica e a pressão hidrostática nos vasos sanguíneos. Essas duas forças são responsáveis por manter o equilíbrio entre o líquido dentro e fora dos capilares, que são os vasos mais finos do nosso corpo. A pressão coloidosmótica é gerada pelas proteínas do plasma, que atraem água para dentro dos vasos. A pressão hidrostática é gerada pela força do coração, que empurra o sangue para fora dos vasos. Quando há um consumo excessivo de proteína, especialmente de suplementos como whey protein, o nível de proteínas no plasma aumenta, elevando a pressão coloidosmótica. Isso faz com que mais água seja puxada para dentro dos vasos, aumentando o volume e a pressão do sangue. Esse aumento da pressão arterial pode causar danos aos órgãos e aumentar o risco de doenças cardiovasculares, renais e cerebrais. Por isso, é importante ter uma dieta balanceada e não exagerar no consumo de proteínas, especialmente se você já tem predisposição para hipertensão. O profissional nutricionista deve ser consultado para saber qual é a quantidade ideal de proteína para o seu organismo e evitar o uso indiscriminado de suplementos alimentares. Um estudo publicado na revista Neurology, em 2018, mostrou que o consumo elevado de proteína animal estava associado a um maior risco de AVC isquêmico em mulheres na pós-menopausa. Os pesquisadores acompanharam mais de 11 mil mulheres por cerca de 15 anos e avaliaram a ingestão de proteína por meio de questionários alimentares. Eles observaram que as mulheres que consumiam mais de 20% das calorias diárias provenientes de proteína animal tinham um risco 46% maior de sofrer um AVC isquêmico do que as que consumiam menos de 10%. Os mecanismos pelos quais a proteína animal pode aumentar o risco de AVC são os níveis elevados de homocisteína, um aminoácido que está relacionado à formação de coágulos. A homocisteína é um aminoácido que participa de vários processos metabólicos no organismo. No entanto, quando seus níveis estão elevados no sangue, ela pode causar danos às paredes das artérias, favorecendo a formação de placas de ateroma. Essas placas são depósitos de gordura, cálcio e outras substâncias que obstruem o fluxo sanguíneo e aumentam o risco de doenças cardiovasculares. E como acontece a formação de placas de ateroma por homocisteína? A homocisteína interfere na síntese e na estrutura do colágeno, uma proteína que confere resistência e elasticidade às artérias. Ela estimula a proliferação e a migração de células musculares lisas da camada média da artéria para a camada interna, onde se acumulam e formam uma capa fibrosa sobre as placas. A homocisteína aumenta a oxidação do colesterol LDL, o chamado colesterol ruim, que se deposita nas paredes das artérias e contribui para a inflamação e a formação das placas. Ela também reduz a disponibilidade de óxido nítrico, uma molécula que tem efeito vasodilatador e protetor das artérias. Altera a coagulação sanguínea, favorecendo a formação de trombos que podem se desprender das placas e bloquear o fluxo sanguíneo em outras regiões do corpo. Os níveis de homocisteína no sangue podem ser influenciados por fatores genéticos, nutricionais e ambientais. Algumas pessoas têm uma deficiência enzimática que impede o metabolismo adequado da homocisteína, levando à sua elevação. Outras podem ter uma dieta pobre em vitaminas do complexo B, especialmente B6, B9, ácido fólico e B12, que são cofatores essenciais para o metabolismo da homocisteína. Além disso, o tabagismo, o alcoolismo, o sedentarismo, o estresse e algumas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e insuficiência renal, podem aumentar os níveis de homocisteína. Para prevenir ou reduzir a formação de placas de ateroma por homocisteína, é importante manter hábitos de vida saudáveis,
como praticar exercícios físicos regularmente, evitar o consumo excessivo de álcool e cigarro, controlar o peso corporal e o colesterol e ter uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras, legumes, cereais integrais e fontes de proteínas magras. Além disso, é recomendável fazer exames periódicos para medir os níveis de homocisteína no sangue e consultar um médico para avaliar a necessidade de suplementação de vitaminas do complexo B ou de outros tratamentos específicos. O que parece mais importante é a qualidade e a quantidade da proteína consumida, bem como o equilíbrio com os outros nutrientes da dieta. Estudos indicam que dietas ricas em proteína podem reduzir a pressão arterial, especialmente se forem acompanhadas de um baixo consumo de carboidratos refinados e açúcar. Isso pode acontecer porque a proteína pode aumentar a saciedade, reduzir o apetite e favorecer a perda de peso. Além disso, a proteína pode melhorar a sensibilidade à insulina, o que pode ajudar a controlar os níveis de glicose no sangue e a inflamação no organismo. O consumo moderado de proteína vegetal, como feijão, lentilha, grão de bico, soja, quinoa e tofu, pode ter um efeito protetor contra o AVC. Isso porque a proteína vegetal contém fibras, antioxidantes, fitoquímicos e minerais que podem ajudar a regular a pressão arterial e a prevenir a formação de coágulos. Além disso, a proteína vegetal tem menos gordura saturada e colesterol do que a proteína animal. A proteína é um nutriente essencial para o nosso organismo, mas isso não significa que devemos consumi-la em excesso. O consumo adequado de proteína depende de vários fatores e deve ser ajustado às necessidades e aos objetivos de cada pessoa. Além disso, é fundamental praticar atividade física regularmente, controlar o peso corporal, evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool e monitorar a pressão arterial periodicamente. E aí, conseguiu entender como o consumo excessivo de proteína, principalmente de origem animal, pode estar ligado ao aumento da pressão arterial e ao risco de doenças graves, como o acidente vascular cerebral? Se esse conteúdo te ajudou a refletir sobre seus hábitos alimentares, já deixa o seu like aqui no vídeo. Isso mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante e ajuda mais pessoas a receberem essa informação. E se você conhece alguém que exagera na proteína ou está buscando uma vida mais saudável, compartilha esse vídeo com ele. Informação salva vidas. Aproveita também e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero de verdade que esse vídeo tenha contribuído para o seu conhecimento, para a sua saúde e para mudanças positivas no seu estilo de vida.